Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de ciências. E o assunto: seres vivos, componentes naturais e componentes construídos. São assuntos aqui, que a gente já viu. Seres vivos e componentes não vivos, certo? Só que dentro do não vivos, a gente tem aqueles que são naturais e aqueles que são construídos, tá bom? O que há no ambiente? Gente, ambiente é tudo que está em volta da gente, tá? No ambiente existem seres vivos, com pessoas, animais e plantas. E elementos não vivos, ou como a gente viu, componentes não vivos, que podem ser componentes naturais, então elementos não vivos. Se dividem em dois grupos. Os componentes naturais, que seria terra, areia, água, luz, ar, metal e por aí vai. E componentes construídos. Então, casa, carro, roupa, objetos, vamos colocar aqui ninho. Então, coisas que os animais também constroem, quer dizer, não estavam prontos lá na natureza, são componentes construídos. Então vamos melhorar, né? Coisas que estavam prontas na natureza, como casa, carro, roupa, objetos, ninho e etc. Tá bom? Então, componentes construídos. Todos os elementos do ambiente se relacionam uns com os outros. Os seres humanos, os peixes, cogumelos e as árvores são alguns exemplos de seres vivos. A água, o solo, o ar e a luz são componentes naturais. As teias de aranha, os ninhos das aves e as moradias das pessoas são exemplos de componentes construídos. Tá bom? Muito bem. Então, atividades. Observe a imagem abaixo e responda às questões. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem a árvore, os passarinhos, o ninho, teia de aranha, a água do rio, né, o riacho, tem um peixe, a tartaruga, cogumelo, aí pasto, né, a planta, o menino sentado em cima de um tronco, com uma caneta, fazendo anotação num caderninho, vaca, cavalo, árvores, arbusto, cerca, casa, certo? Então tá aí, está descrito o que tá aí. Bom, crie uma legenda, que é uma frase que ajude a explicar a imagem. Então essa imagem aqui, que tem várias coisas, mas o que está acontecendo aqui, o que é importante aqui, né? É sobre o que o assunto? Então aí você escreve uma frase para tentar explicar essa imagem. B. Classifique alguns dos componentes dessa paisagem na tabela abaixo. Então lembrando que tabela são informações organizadas em linhas e colunas, tá bom? Então, nessa coluna, você vai colocar quem? Os seres vivos. Olha na imagem quem é vivo e põe aqui. Nessa, componentes naturais.
Componentes naturais. O que é componente natural? Que é aquilo que já está na natureza, que não tem vida, né? Põe aqui. Componentes construídos. Então que as pessoas ou os animais construíram, não estava pronto na natureza. E que não tem vida, claro, né? Muito bem. 2. Escreva 2 palavras que você associa a cada componente de seu ambiente do seu dia a dia. Aí é pessoal. Então, no seu dia a dia, cite aqui, 2 seres vivos que você costuma ter em volta de você aí. 2 componentes naturais e 2 componentes construídos. Certo? Aula simples, fácil, creio que não teve dúvida. Até então, alguns poderiam ter tido um pouco de dúvida. Acho que começa a ficar um pouquinho mais claro com essa aula aqui, tá bom? Lembre de, antes de enviar a atividade, mandar uma mensagem com a data da aula, disciplina. Depois a foto do cabeçalho e a essência dessa atividade. E se for fazer no caderno, sempre que possível, copiar as perguntas no caderno. A criança, de preferência, se ela não puder, alguém copie por ela. E se alguém copiar, usar de preferência caneta azul. Certo? Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.